Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura, né? Para os enfermos, para os idosos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão, né? Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a paz, né? Para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Brasil, paz para o Rio de Janeiro, né? E paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, né? Que o coração dele amoleça sobre essas guerras e tomada de poder, também para Israel também, e para o Irã também, que está se defendendo, né? Então, pedimos paz para todos ali do Oriente Médio, né? Paz para a Rússia e Ucrânia, né? Peço a permissão a Deus para dar para o iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado de hoje é o magnetismo de cada um, né? Vamos aqui entender, né? O magnetismo, principalmente os médiuns, né? Aqueles que já o Allan Kardec fala que todos nós somos médiuns, né? Então a gente tem aquele, quando a gente fala muito de médium, fala mais médium mais ostensivo, né? Que está tendo a sua mediunidade tá ostensiva. Então ele vai dependendo do médium, dependendo do estado moral, né, de cada um, onde ele chegar, né? Se ele for um médium de cura, ele vai curar as pessoas. Se ele chega num ambiente, ele leva vibrações positivas para aquele ambiente. Se ele dá um abraço numa pessoa, ele leva essa vibração positiva, né? Para aquela pessoa, né? Se ele dá um aperto de mão, se você usa um objeto dele, você vai vibrar com esse magnetismo dele, mediante a moral. Então, Jesus era aquele que tinha uma moral muito elevada. Então, vou pegar alguns casos aqui dele. No caso da Verônica, o que ela fala, olha, se eu encostar numa veste dele, eu vou ficar curada, porque ela tinha anos que ela só sangrava e esse sangramento não parava. Então foi uma oportunidade que ela teve e encostou na veste dele e se curou. Então Jesus falou, quem pegou uma virtude minha, e depois ele viu que era ela, ele fala, a sua fé lhe curou, mas saiu aquele magnetismo para curar ela em relação a essa fé dela. O magnetismo saiu dele na cura. O cego Jericó, Jesus escarra no chão, mistura com areia e passa no olho de Jericó, ele fica curado, né? Então esse é o magnetismo. Então cada um tem seu magnetismo. Uma vez eu estive adolescente, né, com minha mãe, e viajamos, né? E uma colega dela, lá no local que ela morava,
falou assim, perguntou se eu queria ir para o trabalho dela, que ela trabalhava no laboratório. Eu fiquei assim, né, muito feliz, né, que era um laboratório, eu gostava muito de ciência, queria ser um cientista e tal. E quando cheguei lá, né, nós ficamos, né, tinha um laboratório, né, eu não me recordo o que ela fazia lá. Eu sei que ela trabalhava lá, dentro do laboratório. Então ela me levou e me deixou lá, né, eu fiquei olhando, o pessoal trabalhando. E na hora do almoço, ela falou, olha, tá na hora do almoço, se você quiser ficar aqui, você fica. Eu falei, eu não estava com fome. Eu falei, eu vou ficar aqui dentro, aqui mesmo. E eu fiquei sozinho. E aí eu fui pegar um jaleco, né, que eu vi assim, tinha um jaleco que um profissional deixou lá, esse na cadeira enquanto ele ia almoçar. Então eu peguei aquele jaleco e coloquei em mim, né, e como se eu fosse um cientista ali fazendo as coisas. Mas quando eu botei aquele jaleco em mim, o magnetismo era tão forte que eu nunca senti uma positividade tão forte que estava naquele jaleco, né? E aí que eu me interessei até mais em fazer estudo e tal, né? Então, aí depois ela veio, né? Eu não falei nada, eu botei o jaleco lá, né? Então, eu peguei para usar para ver, né? Porque eu era adolescente, né? E me coloquei como cientista. Então, o magnetismo daquele jaleco, né, que eu peguei, né, que eu usei, era muito forte, que passou para mim, né? Então, é nesse contexto, né, que o magnetismo ele é forte. Jesus já fazia isso. Eu não sei se o médico Chico Xavier tinha esse magnetismo, mas cada um tem seu magnetismo. Então, às vezes, você está você vê uma pessoa, a pessoa te abraça ou aperta a sua mão, e ela te joga ali uma positividade muito grande que você não achava que tinha ali nela, estava mal, e depois você fica bem. Isso às vezes acontece. Até dentro desses dos grupos aí do Facebook, eu tenho assim, eu faço parte de mais de 300, né? Eu não me recordo qual deles, mas já tem um grande tempo isso já. Aí eu recebi um comentário de uma moça em cima do meu comentário, né? E ela falou pra mim que ela tinha, quando ela saiu de casa para trabalhar, isso foi até um sábado, né? Ela não estava nem com vontade de trabalhar, mas ela falou que tinha que trabalhar. Então ela não estava se sentindo mal, não estava bem, né? E aí, a partir do momento que ela leu, né, o meu comentário, que eu fiz um comentário, eu não me recordo o que eu escrevi, né? Que eu tinha feito para uma pessoa o comentário. Ela falou que estava com problema e tal, e eu fiz um comentário lá, né? Eu não me recordo o que era, nem qual era o problema dela agora. Né? Deve ter uns 5 anos, mais ou menos, sei lá, por aí. Aí, ela fala pra mim, ela me escreve, né, e colocando que depois que ela leu o comentário que eu fiz para outra moça, ela se sentiu muito bem, né? Então, indiretamente, o meu comentário ali ajudou essa moça. O magnetismo saiu tão forte para aquela moça que ela se sentiu bem. Ela está lendo aquele meu comentário, né? Isso não quer dizer que todos os comentários meus eu vou chegar e a pessoa vai ler, né? Eu vou escrever, a pessoa vai ler e vai ter isso não, né? Em preces, né? Em preces também eu comecei a observar isso, né? Em mim, né? Eu comecei a observar que todas as vezes que eu tinha um problema e todas as vezes que eu tenho um problema, eu vou fazer as preces, né? Então eu faço corrente, né? Fico dias fazendo para aquilo ali dar certo, resolver aquele problema, e resolvia. Como assim, eu não tenho muito problema de saúde, né? Às vezes que me dá uma torção muscular, então eu faço prece, eu me recupero rápido. Então todas as vezes eu estava observando isso, que minhas preces me ajudavam, né? O magnetismo do meu pensamento era muito forte, que me ajudava. Aí começou a ter pessoas falando que eu estava ajudando ela também nas preces, né? Principalmente aquelas pessoas que ela nem mesmo fazia prece para ela e eu estava fazendo, né?
E aí tem outras que falam que minha prece é forte. Eu não quero aqui, eu só estou fazendo esse comentário, essa observação, né? Porque eu tenho que fazer, mas eu não quero me gloriar nisso aí, eu não quero me endeusar nisso aí, né? Em relação às minhas preces. E aí começaram a falar, então eu comecei a perceber que além de mim, né, dessas preces me ajudar, eu consigo ajudar algumas pessoas também. Mas não são todas as pessoas que narram isso. Isso eu estou falando, são pessoas que dizem, né? Eu não estou falando que eu que fiz, né? São pessoas que dizem depois que eu comecei a fazer prece e comecei a ajudar nessas preces. Então, eu aqui, aí eu vejo o magnetismo. Então, o magnetismo, e para essas pessoas eu acho que já entra a mediunidade, né? Mediunidade, aí ela já entra. Aí eu tenho que contar o caso também da enfermeira. Essa já é trazida pelo médico Chico Xavier. A enfermeira é uma... olha só o detalhe. Essa enfermeira, uma protestante, olha só, protestante, do estado das Minas Gerais, ela trabalhava no hospital. Então ela, o que ela fazia? Todas as vezes que ela terminava o plantão dela, ela ia em cada leito fazer uma prece para os pacientes, né? E aí, o que aconteceu? De tanto ela fazer prece, ela tava, os pacientes estavam se curando. Então os espíritos que estavam lá começaram a observar isso. E depois chegou essa informação até Jesus. E Jesus de lá, junto com Maria de Nazaré, começaram a mandar vibrações para ela de cura, né? Então, até as colegas dela, né, lá, quando estava querendo que o paciente melhorasse, chamava ela para ela fazer a prece, o paciente se curava. O pessoal que ia fazer cirurgia, ela fazia essa prece. O que aconteceu com esse magnetismo dela? O magnetismo dela, ela começou, ela sem saber, uma protestante, sem saber, começou a desenvolver mediunidade de cura. Só que a mediunidade dela a cura dela era através das preces, né? Então veja só o que a moral de uma pessoa pode fazer com as preces. Então a moral de cada um fazendo prece, o magnetismo pode ser muito forte e ela conseguir curar alguém, ajudar para curar alguém, né? Então ela estava ali, ela fazia o trabalho dela, né? Depois do trabalho dela, né? Ela não está ganhando nada, porque ela já está no horário, então ela não ganhava hora extra, não ganhava nada, mas ela ficava lá fazendo a prece, né, para as pessoas, né? Então, a gente tem que sempre observar o magnetismo da gente, que é muito forte. Às vezes também, esse magnetismo pode ser que uma pessoa esteja lá com algum problema pessoal, né? Ela está lá embaixo. Então, chega outra pessoa para dialogar com ela, ela levanta aquela moral dela, né? E esse magnetismo que faz com que aquela outra pessoa que estava se sentindo mal, mas ela falando, né, levando palavras de consolo, ela começa a melhorar, né? Então tem pessoas que é assim, ela é muito positiva, quando ela começa a falar conosco, né, e ela nos coloca muito bem, nós vamos receber aquela positividade, né? É o magnetismo dela é muito forte, né? Porque a moral dela está mais elevada do que a nossa. Então a gente tem que se observar. E os médiums também, quanto mais os médiums trabalham, igual essa enfermeira. Ela era uma protestante, não sabia que ela tinha mediunidade e ela começou a curar, né, as pessoas através da prece, desenvolvendo a mediunidade, né? E aí ela vai chamar a atenção de quem? De Jesus e Maria de Nazaré. Onde que eles enviam para ela vibrações de cura para ela ficar curando, né? Então a gente tem que sempre observar isso. Então quanto mais a gente está na caminhada do bem, trabalhando a nossa espiritualidade, o nosso magnetismo ele vai aumentando.
né? E aí cada um vai colocar mediante determinada conduta sua, né, sobre como esse magnetismo pode ser através de umas palavras, né, pode ser dele estar mesmo no local, ele atrair aquela vibração, igual a médium falou para mim uma vez, que aonde que ela vai, ela leva positividade. Então, ela até brincou uma vez com um dono de um hortifruti, que ela, todas as vezes, antes de ela chegar lá, o movimento está fraco, quando ela chega lá, o movimento aumenta. Aí ela fala que ela dá sorte para ele, aí ela fala brincando com ele, olha, eu dou sorte, o senhor tem que me dar aí um desconto, né, muito bom, porque eu estou dando sorte para o senhor, né, brincando com ele, né. Então, nesse contexto, né, que a gente vai trabalhando, né, e botando para fora o nosso magnetismo. Então isso é importante. Então essa informação que eu queria passar, eu não tenho mais nada para dizer, né, para falar, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão, né? Que estavam precisando dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado essa informação. Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão, o irmão e a irmã que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.